Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja vendo aí. Hoje é um dia muito especial para o nosso grupo de estudos. Vamos receber aqui a Tawane Catan, que é jornalista, que é entusiasta de Brasil, né, Tawane? Que é aí uma sobrevivente para mostrar que é uma profissão que ainda vale a pena, que ainda pode fazer muito pelo nosso país. É uma alegria muito grande estar conversando com ela. É a nossa primeira conversa diretamente, né? É assim, gravada e tal, mas eu fico muito feliz da gente poder ter um espaço, da gente poder ter conseguido aí algum tempinho no teu dia para a gente estar falando um pouco de Rio Grande do Sul, um pouco das suas experiências, um pouco de Brasil, porque é isso que eu quero trazer para o pessoal aqui dos trabalhos e os dias. É sempre estar falando um pouco sobre temas que a gente considera fundamental para a gente sair um pouco da banalidade, sair um pouco da mesmice, sair um pouco da superficialidade. Então, você é uma convidada mais que especial, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e a casa é sua, fica à vontade. Pedro, boa noite a todos. É um prazer porque eu acompanho o trabalho de vocês há um tempo. Então é uma loucura para mim ver você me mandando mensagem, enfim, a Ariane também é uma loucura, uma loucura. Pessoal, a gente imagina coisas assim, projeta coisas, mas não sabe se vai acontecer mesmo, né? Então é um prazer enorme, principalmente para falar desse tema que é mais do que um tema, é uma vivência. Então aí já tem uma diferença grande. Bom, se não há nenhuma pergunta inicial para eu começar, já vou. Vocês Tawane, estão me escutando bem? Estão me vendo tranquilo? o pessoal está aqui pelo chat. A gente tem sempre uma tradição aqui, tá, pessoal? Pessoal que está vendo pela primeira vez. Caso queiram fazer perguntas, vai mandando no chat aí que eu vou, a Tawane, para não às vezes não interromper o raciocínio dela, eu vou moderando aqui as perguntas, beleza? Mas aparecendo perguntas, a gente vai pausando, vai fazendo a pergunta assim que puder. Tawane, primeiro de tudo, eu queria só fazer um disclaimer e uma informação seguinte. Esse aqui é o Trabalho dos Dias, como eu falei, é o nosso grupo de estudo. Aqui é um local que sempre será gratuito por conta dessa minha vontade, dessa vontade da Marina e Oi? de sempre, 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 sempre querer trazer um pouco de rotina, de estudo, de produtividade, de Brasil, de arte, de literatura. É isso que a gente gosta de falar, é isso que a gente quer trazer para o pessoal de forma 100% aí acessível. E isso só poderia acontecer por conta dos nossos patrocinadores, né? Nós temos hoje dois patrocinadores, um é a Mentel Seguros, que é uma corretora de seguros que trabalha em todas as esferas de seguro em todo o país. Então, se você tem interesse em saber mais, o link estará na descrição do vídeo. E também do Lumen Acervo, que é uma boutique de artigos de papelaria, de louças, que são feitas totalmente artesanais, que também aqui estão patrocinando o nosso espaço de estudo. Então, se isso aqui sempre se manterá gratuito, é por conta dessas empresas. Tawane, eu já quero te provocar, né? Eu já quero trazer aqui para a nossa conversa alguns pontos que eu acho que sejam legais para o pessoal. Temos gente de todas as idades e todas as aspirações aqui, mas eu acho que a nossa conversa vai servir para todo mundo. A primeira coisa que eu queria saber é se é possível, Tawane, descrever razoavelmente aquilo que foi visto e sentido e testemunhado naqueles dias que você esteve ali. Né? As chuvas começaram a acontecer, foi subindo, 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 a água não parava de subir. Eu sei que você tem amigos queridos no Rio Grande do Sul. Nós temos o professor Thomas, que a gente vai falar um pouco dele mais para frente. Eu e a Tawane nos conhecemos, fomos colegas, né,
do grupo de estudo Morro do Livramento, que é um espaço fundamental e sensacional para todos os brasileiros. Ali o professor Thomas desenvolve um trabalho de cidadania, de educação, de literatura, de vida, de puxão de orelha, de tudo. E ele é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas grandes referências. Então, temos ele, temos muitos outros que foram diretamente afetados. Como que foi para você ser designada para essa reportagem em campo, ir lá e testemunhar? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência, dessa sua. Acho que você nunca vai esquecer isso, né, Tawane? Nunca. Tem nem como. Vai me perseguir até o fim. Assim, Pedro, um ponto importante. Eu me designei. Isso é muito importante falar. É, a partir do momento que o Thomas, já ano passado, ele fez uma doação, né? Ele já arrecadou coisas, um Pix para fazer doação e já foi bem bacana. Esse ano ele começou, a gente já estava noticiando as chuvas. As chuvas foram muito intensas, então o que deveria chover em um ano choveu em semanas. Aquilo já foi uma coisa diferente. E aí, deslizamentos de terra, aí começam as mortes, aí você vê o número de mortes aumentar, e aí vem aquele fim de semana que é lembrado, eu falo da Madonna, porque é muito, né, marcante. Muito. Esse fim de semana não foi só o da Madonna, né? Foi o fim de semana para o Rio Grande do Sul. Lá para o dia 3 de maio, a água chegou no Guaíba, né? O Guaíba teve a sua cota de inundação atingida, ultrapassada, na verdade, a cota de inundação lá em Porto Alegre, do Guaíba é 3,6. E aí, nesse fim de semana, nós continuamos as notícias. E eu lembro que eu me engajei, porque eu vi que o Thomas estava arrecadando, quem é aluno do Thomas, e no meu caso, eu chamo o Thomas de amigo e vice-versa. Então a gente tem uma certa liberdade. Ali, a gente sabe que para o Thomas, a caridade é um valor e ele fala muito disso. Então, não tinha uma alternativa se não se engajar com aquela campanha. Eu comecei assim, me engajando nas redes sociais, além das notícias que a gente dava, né, normalmente. E eu sempre gostei também dessa parte de campo, né, o repórter raiz mesmo, de campo e coisa que você vê, você até vê, por exemplo, a Globo com muitos repórteres espalhados pelo Brasil, mas era uma coisa mais comum, né? Você tinha até o Profissão Repórter, que era um baita programa. Pode falar o que for da Globo, mas em relação à produção, não tem o que dizer, né? Exato, não tem. E, e a partir daí eu comecei a me engajar e eu busquei, eu vi que as pessoas me respondiam e tal, eu acabei chegando em alguns gaúchos. E eu comecei a noticiar relatos, não só choveu de novo, deslizou tal lugar, morreu tantos. Eu comecei a pegar os relatos mesmo. E aí, noticiando os relatos, eu vi o problema, assim, que eu falei, caramba, realmente a coisa, e as imagens também nas redes sociais, a coisa não tem precedentes. Um dos relatos é de um rapaz que os pais dele tiveram a casa completamente inundada e eles moravam há 40 anos lá. E a minha casa aqui, que eu moro, só da minha família tem 60 anos aqui. Então, na hora, eu associei e falei: caramba, imagina morar 40 anos num lugar, né? E você simplesmente perdeu esse lugar. Não, não, não existe mais, ou nunca vai ser da mesma forma. Às vezes eu vou tossir, que eu tô gripada, pessoal. À vontade. Aqui é um bate-papo totalmente, Que barra. totalmente nosso, totalmente nosso. Fica à vontade. Bom, eu sei que a partir daí eu tive uma ideia. A mídia continuou noticiando, só que daquele jeitinho porco que a gente viu, principalmente nesse fim de semana de 3, 4, 5 de maio. A partir do momento que aquela jornalista da Globo News soltou aquela infelicidade
os voluntários querem criar uma narrativa com os vídeos descontextualizados de que o Estado é lento e só eles estão salvando o Rio Grande do Sul. Eu pensei, cara, a gente tem que criar algum conteúdo em cima disso. A gente precisa chegar nessas pessoas para elas falarem, então, o que elas estão fazendo, já que essa mulher está espalhando esse tipo de coisa. Então, você imagina, você perdeu tua casa, de repente você virou um resgatista improvisado. Você está Exato. resgatando bichos, e bichos assim, ó, não é gatinho, tipo, o que você faz, vem aqui, ele vem. É pitbull. Uma menina resgatou 20 pitbulls num dia, que você não conhece. O bicho é brabo. É. Então, assim, esse nível de detalhe te faz pensar, putz, cara. Então eu falei, cara, pessoas estão passando por isso, elas vão parar pra criar narrativa. Não tem. É a última coisa que a pessoa vai pensar. Mas é que, principalmente, não digo todos da emissora, né? Mas uma boa parte ali, sobretudo porque a gente sabe que tem a questão do patrocínio, né? Federal ali, aquilo já fica pronto, entendeu? O discurso. E o problema do discurso pronto é que você acaba se desumanizando, né? Você tá tão apegado à teoria, ao discurso pronto de estão criando narrativa, ai meu Deus, que o Estado é lento, lá vem eles de novo, os neoliberais, sei lá o quê, que você não para pra pensar, peraí, Falando de peraí, pessoas, né? Famílias. calma aí, é. Esse é o problema da ideologia, cara. Você perde aquele senso de realidade, assim, ó, no detalhe. Realidade não é isso daí, não é acontecer um desastre, eu vou parar para criar narrativa, não é assim. Então, a partir disso, eu tomei uma decisão. Eu tive a ideia de criar conteúdos, eu já tinha feito várias lives na vida, então eu falei, eu vou criar conteúdos a partir disso. Eu quero entrevistar esses voluntários, seja médico, seja resgatista, seja a senhorinha que ficou presa lá na casa, seja lá quem for. Quem conseguir me dar entrevista, eu vou entrevistar. Aí eu liguei para a menina social media, né, da Oeste, falei: o que você acha? Ela topou, ainda mais que ela era do Sul. Ela era de Canoas. Inclusive, quando eu estive lá, ela me ligou, emocionada, e falou: Tawane, vai até a casa onde eu morava para ver se ainda está lá. Peguei o endereço e fui, fiz um vídeo, mostrei, ó, tá aqui, ó, intacta, e tava mesmo. Esse tipo de coisa que, assim, não teria como viver na redação, entendeu? Exato. Então, ela topou, eu falei, beleza, eu vou ligar pro nosso chefe, o dono da Oeste. Eu não queria burocracia. Eu queria ir direto no cara para ele falar sim ou não. Se ele falasse não, ia ser no meu perfil. Só que o perfil da Revista Oeste tem muito mais seguidor. Um canhão de informação. Um canhão. Então eu falei, se for lá, maravilha. Se não, vai ser no meu e aí eu vou tocar e que se dane. Uhum. Ele adorou a ideia e falou, só tem um detalhe, então, né? A gente começou a arrecadar dinheiro. Tawane, uma pergunta. É o Augusto Nunes? Não, não, é o Jairo Leal. Ah, sim. Ele é o publisher, Tá. CEO, né? Uhum. O Augusto é um parceiraço ali dele, né? Baita jornalista, então não tem nem o que falar. Monstro. A opinião do Augusto é muito, muito importante. E aí, a partir disso, ele falou: só tem um problema. E a gente começou a arrecadar e a gente arrecadou muito dinheiro em pouco tempo. E eu preciso doar esse dinheiro, porque as pessoas estão lá precisando. Falei: beleza, eu te ajudo nisso. Eu encabeço essa parte de doações, faço contato com as instituições ou com as pessoas. E aí, a gente vai fazendo Pix, porque tinha que ser confiável e tinha que chegar na ponta, entendeu? E a gente não queria doar para o Estado, de jeito nenhum. Beleza. Aí eu falei, eu vou separar uma hora do meu dia na manhã, faço isso, trabalho, depois faço as lives, né? Beleza. A Não partir do tinha momento. ideia, né, Tawane, do que Meu seria. Deus! Cara, quando eu comecei, eu falei, pera, o negócio é muito grande. Vou ter que organizar isso numa planilha. Aí, planilha. Planilha por dia. Segunda, dia tal, lista de 8, 9 instituições e ou pessoas físicas. Quanto a gente ia doar, o que que eles estavam fazendo e um trecho, um resumo para
prestação de contas no Oeste Sem Filtro, que é o programa ao vivo. E um link do comprovante para cada pessoa. Então, assim, aquilo tomou tanto meu tempo que eu não conseguia mais noticiar nada. Nada. Você estava só ligada Só em a função das doações. só em função de doação e Pix. E pressão aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Porque ele também estava desesperado que as pessoas estavam se afogando. Exato. E aí assim, chega aquele momento que você senta na cadeira ao lado do chefe e ele chama o cara do financeiro e fala, beleza, agora a gente vai dar X para essa instituição aí que tá o N. E eu tinha que convencê-lo também, tá? Ó, essa instituição é confiável, é fulano, o Thomas doamos, né? Doamos para Michelle, enfim. Não, estão fazendo isso, aquilo outro. Aí ele falava, ok, gostei, beleza, vamos. Aí tinha o limite do banco, Sim, que foi um atraso na também. questão de segurança, beleza, né? Meu, a gente ligava pro gerente, que ele gritou com aquele gerente, não tá escrito. O Jair é muito colérico, assim. Ele virou e falou assim: meu querido, não sei o que você vai fazer, você vai resolver isso agora. A gente tem que doar esse negócio, as pessoas estão morrendo. E aí, aquela pressão, aquela pressão. Falei, isso aí. Aí deu certo. A gente conseguiu doar, ainda que um limite por dia, mas um limite bem mais razoável. Beleza. Segundo ou terceiro dia disso daí, quarto dia, eu virei pra ele e falei numa conversa assim, eu falei, ó, você sabe que eu já estaria lá, né? Aí ele sorriu assim, aquele sorriso orgulhoso, tipo, caraca, meu, você me pediu isso. E ao mesmo tempo uma preocupação. Aí ele virou e falou: "Então, mas eu preciso de você aqui". Falei: "Cara, tá bom. Você que sabe". Ficou assim, aquela coisa meio Tipo assim, se você falar vamos, eu falo bora. exatamente. Ah, precisa de mim aqui? Eu acho que lá a gente vai, né? Uhum. E ele fala, ele fica falando entre os corredores, isso eu fico sabendo depois, né? Muita coisa eu soube depois que ele fala, olha, foi a única pessoa que se colocou para ir pro sul, nenhum homem falou, ele fica um sujeito muito engraçado, inclusive. Beleza. Aí dia seguinte, vem a minha diretora de redação, que é a Branca Nunes, senta assim e fala, a gente queria conversar com você e tal. Eu falei, putz, o que que vai acontecer, Jesus? Ela falou, vamos pro sul? Aí, meu, eu já tava com a resposta mais que na ponta da língua, eu já tinha verbalizado, na verdade. Falei, claro, pra ontem. O que que eu preciso fazer? Aí, meu, fui na Decathlon comprar casaco impermeável. Falei, ó, preciso de X. 2 dias depois eu já tava indo. Aí aquela coisa, né? Em 5 minutos eu Alane, resolvi minha só, hospedagem. desculpa te interromper, mas só para o pessoal Imagina. entender. Nós estamos falando de você indo para uma cidade que talvez não acredito que você não conhecesse, para entrevistar pessoas que você não conhecia, numa situação onde as ruas estavam totalmente alagadas, chuva, Isso. pessoas morrendo, que estavam ajudando, morrendo por conta de infecções, leptospirose e assim por diante. A gente está falando de uma situação que a energia foi completamente cortada por questão de segurança, e isso levou também uma situação de extrema vulnerabilidade para todo mundo que estava ali, porque a energia, você não tem refrigeração, você não tem luz, você não tem geladeira, você não tem nada. Então, assim, caos total, guerra, né? Guerra. Uma guerra ali. E 2 dias depois você pega suas coisas e vai. E aí? Como quando você chega lá, eu acho que eu não consigo nem pensar como é que deve ser ver uma cidade debaixo d'água. É, é muito louco. Eu nunca. É coisa que você não imagina que você vai ver. Você não pensa, talvez um dia eu presencie isso. Não tem como. Você vê no filme, assim, é um filme. É um filme assim, essa distância da realidade, né, que a gente tem quando vê um filme, e aí quando chega ali, é aquela história do só acredito vendo, quando vi, não acreditei. Sim, Então, primeiro que é uma coisa completamente desconhecida para mim. E eu não tinha experiência nesse nível, mas mesmo. Para quem não sabe, eu já fui livreira, trabalhei com e-commerce, com mídia paga. Agora é a primeira vez que eu estou em redação mesmo, fazendo cobertura jornalística. Fiz jornalismo, mas até então só trabalhava com produção de conteúdo, com marketing. sim. Mas sempre quis, sempre gostei. E aí, o ponto é que em 2 dias eu tive que definir o que eu tinha que comprar, avisar.
as pessoas, os familiares, alguns amigos, né? É, e também conseguir passagem, como é que eu chego lá? Exato. Onde é que eu durmo? Eu pensei, falei, eu vou dormir num abrigo, sei lá. Aí, o que acontece? E como nada é por acaso, tudo flui certinho. Se a gente seguir o fluxo assim, ó, funciona. Sim. Entendeu? Se a gente não forçar, não tá contra, a coisa acontece. Como eu fiquei aquela semana fazendo doação, doação, eu falei com mais pessoas em uma semana do que um ano, mas tranquilamente. Hum. Tranquilamente. Então, você Então, tinha um eu acabei network fazendo. ainda. É. Exato. Fiz uma rede de contatos. Parece que a coisa já estava preparada, entendeu? Tá, legal. Você fez a rede de contatos, agora o que você precisar, você já tem os contatos. Então, Então eu liguei pro Lucas, da Faz Capital, que tava uma baita logística de doação. O cara não parava. A empresa dele parou para fazer isso. Liguei para ele e falei, cara, eu quero ir pro sul, não sei como. Você tem alguma dica? Como é que estão os hotéis aí? Ele falou, você fica na minha casa. Você fica na minha casa, só que você tem que ir até Florianópolis de avião e de lá você pega um carro. A gente te traz, inclusive. Tem um colega que vai sair de Florianópolis para Porto Alegre, ele te traz de carro. 5 horas de viagem, aproximadamente. Um pouco mais. Falei, beleza. Então, hospedagem já estava certa. Fui, peguei o voo, Florianópolis, um dia inteiro viajando. Um dia inteiro. Já começou a chover na estrada para Porto Alegre. A gente chegou lá bem de noite, sei lá, eu saí de casa 5 e pouco da manhã. Cheguei 9 horas da noite. É o dia inteiro mesmo viajando. Então foi muito cansativo. Aí quando eu cheguei, eu falei, bom, eu já estou aqui, não tem como voltar atrás. A hora é agora. Então eu vou ter que fazer as pautas aqui, dava um medo, porque eu não recebi uma orientação assim, tem que fazer isso, minuciosa. É assim, ó, descobre o que tá acontecendo lá, tenta conversar com fulano, não sei o quê, uma coisa mais geral, né? A Oeste nisso é muito boa. liberdade, né? Ela preza pela independência aí do repórter. Coisa que na Globo você não vai ter, né, meu filho? Não. Ele vai ser mais difícil. Você falar, ó, É. tô pensando em falar um pouquinho mal aqui do. Não é mal, né? Do- Mas, tipo, relatar. Ah, então. Acho que as amarras são mais fortes. Lógico, a gente tem uma linha editorial, é a óbvio. questão da independência, né, não é retratar o que está sendo visto, né, e não tentar Sim, encaixar a realidade num discurso, mas o discurso na realidade. Isso faz toda a diferença. sim. Você tem uma linha editorial, que eu falei. Não dá pra fugir da linha editorial da Oeste. Eu posso até não concordar em alguma coisa, mas não tem como eu fugir da linha editorial. Agora, o problema é quando você age que nem a tal da repórter, jornalista que eu falei, que vídeos descontextualizados, simples assim, minha filha. Tá aí no teu conforto, no ar-condicionado, você mete essa, entendeu? Perfeito. Então, enfim, estou lá. Agora é pra valer, agora ou nunca. Eu eu cheguei, me assentei, conheci o pessoal que eu tinha falado no telefone, eles foram super receptivos. Olha, fala do gaúcho assim, porque o gaúcho, não sei o quê, assim, ele é mais pragmático, mas assim, ó, uma gentileza absurda, uma receptividade, eles são muito Numa, anfitriões, numa absurdamente. situação dessas, né? Numa situação dessas. Não, mas assim, eu cheguei, para você ter uma noção, como eu cheguei no dia 11 de maio, já tinha aí uma semana e meia de muita correria, eles estavam um pouco mais tranquilos no horário da noite, 10 da noite. Antes não, antes era até madrugada, entendeu? Quer resgatar gente, aí vai, fala com fulano, aí faz doação, não sei o quê. 11 de maio, os resgates estavam diminuindo, ainda estava crítico, mas você já conseguia à noite dar uma respirada. Então o povo estava fazendo churrasco quando eu cheguei. Eles, pô, a gente separou aqui para jantar, que a gente precisa parar um pouco. Quer jantar com a gente? Então eles foram super receptivos nesse sentido. E, e aí, cara, primeiros 8 dias que eu fiquei no Sul, 11 de maio até 20 aí de maio, perdi o Dia das Mães e eu fui atrás das pautas como que naturalmente. Então, dia seguinte eu falei, pessoal, quero visitar abrigo. Então, muita gente já sabia também, ó, você precisa ir em tal lugar, você precisa ir em tal lugar. Quem me pautava eram os gaúchos, entendeu? Ó, você precisa conhecer esse abrigo aqui de mulheres e crianças porque a menina foi abusada. Ah, você precisa conhecer aquele abrigo ali que tem mais de 600 pessoas. E aí, 700 pessoas em um o abrigo? quê? A Ubra tinha 7.000.
Que isso? entendeu? Não é brincadeira, não. Hum. Imagina um ginásio lotado. Os abrigos são uma questão bem Logística para delicada. banho, com logística para alimentação. Tudo Realmente uma isso. área de guerra. Tudo é. E só se Então, fala nisso. Só se falava é, nisso. exatamente. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque tem um grupo de pessoas que estão vendo a gente aqui agora, ao vivo, que são da sala documentada de um amigo, ele é bombeiro e ele dá aulas gratuitas para o pessoal que quer ser bombeiro também. E eu falei para eles que esse nosso bate-papo ia ser fundamental, porque às vezes a pessoa estuda por um edital, estuda para uma coisa, e ela não tem ideia de que a vida de um bombeiro é isso que você viu. Então, o pessoal que está estudando para o bombeiro aqui do Distrito Federal, bombeiros daqui foram enviados para lá. E eu falo de Brasília, né, Tawane? E aí, o cenário é esse: abandonar a família, 7 mil pessoas num ginásio. Então, assim, às vezes as pessoas são levadas a estudar por um salário, uma idealização de carreira. É. Contudo, o bombeiro é isso. O bombeiro é isso. Então, eu fico aqui o convite para eles, né, também pensarem sobre a realidade, né, sobre aonde eles estão querendo ir, porque realmente as pessoas numa situação dessa, elas contam com pessoas assim, né, com bombeiros, com voluntários, com pessoas preparadas, porque a gente está falando de idoso, de idoso que não tem remédio controlado, porque tudo ficou em casa, de pessoas, de criança doente, de mulheres grávidas, de bebês recém-nascidos, de faltar fralda, faltar comida, faltar água, faltar luz, faltar tudo. Então, esse bate-papo é importante para falar de Brasil, para falar de Rio Grande do Sul, porque a gente está falando, né, Tawane, de um país que não estava preparado para algo nesse sentido e por falta de aviso não foi, né? Porque se a gente pegar ali, por exemplo, a região do sul do estado do Rio de Janeiro, que é quase bater ponto, né? A questão de alagamento, deslizamento. O Sul, a mesma coisa. Você falou que, por exemplo, o Thomas já havia uma teia de doações, não na escala que ele estava, mas ano passado ele teve que fazer tudo isso. Eu lembro de um story dele falando: pessoal, estamos entrando no período de chuvas, já vamos começar a nos organizar para acolher aquelas pessoas que precisam. Só que dessa vez veio muito mais do que as pessoas estavam esperando, né? Muito mais do que as pessoas estavam esperando. Então, é, exatamente. A Isabela lembra aqui, ó, vidas alheias, riquezas a salvar. E no final, né? Igual você falou, 40 anos numa casa e nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais. Cara, é assim, eu tô arrepiado em vários momentos da sua fala, porque eu realmente não imagino o que deve ser isso. Uma coisa que eu queria destacar, antes de te devolver a palavra, é o seguinte: a gente viu uma frase que foi muito, virou quase um lema, né, do Sul, que foi que era civil salvando civil. E aí teve o episódio da jornalista, a gente viu assim essa guerra de narrativas. Me conta, você que estava lá em loco, realmente foi assim, houve uma desorganização do poder público, houve uma morosidade, uma lentidão. Até que ponto a gente pode dizer que essa frase, se o civil salvando o civil, é verdadeira? Tá. Para você ter uma noção. Eu fui indo atrás das pautas, como eu disse, indo nos abrigos, certo? Certo. Qualquer lugar que eu ia, eu não perguntava assim, é verdade que o poder público é lento e você. Não, até porque você está falando com diversas pessoas ali, Sim. entendeu? A pergunta tem que ser simples e objetiva. Então, eu chegava nesse ponto na hora que eu perguntava, como que vocês estão se organizando?
né? Como que vocês fizeram esse abrigo? Então, que tipo de ajuda vocês recebem? De quem? Resposta era imediata, não tinha nem das pessoas aqui, dos civis, dos voluntários. Ponto. 100% das entrevistas. 100% das entrevistas. Da primeira vez que eu estive lá, foram mais de 50 entrevistas. Então, assim, para qualquer pessoa que eu perguntava. Aí eu fui para um acampamento chamado Acampamento Cairu, virou esse nome porque fica ali na Visconde Cairu, embaixo do viaduto. Ali foi um ponto crítico, porque imagina, você tá andando na rua, água. Do nada, uma prainha, sabe? Você chega uma prainha, água, 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 água. Aí você vê o nível das casas, você fala, meu Deus, a placa de pare aqui, a Sim. água aqui, placa de pare. Então, eu fui lá no Cairu, fui conhecer. Lá que ficou, viralizou aquela entrevista que o sujeito estava, inclusive o sujeito, eu entrevistei esse sujeito, ele estava organizando tudo ali. E uma repórter, agora eu não me engano, não lembro mesmo se era da Globo, mas ele está explicando, não, mas olha, 90% aqui do trabalho é civil, aí a repórter, opa, pum, vira e muda de assunto. Isso viralizou, foi lá. A partir daquele dia, coisa esquentou, eles ficaram putos, nem sei se podia falar essa palavra aqui, mas Claro que pode. fazia Pô, o tá doido? aí, Que isso? e aí eles foram, eles ficaram muito irritados com aquilo, Eram e putos, quando né? ficaram putos da vida, qualquer um ficaria, né? Sim, E aí, quando ia a imprensa lá, eles hostilizavam. sim, Até que eles falaram assim, meu, eles combinaram entre si, os voluntários, vamos fazer o seguinte, vamos dar entrevista para Globo e vamos falar o que eles querem ouvir. Porque aí não vai ser editado, não vai ter problema nenhum. Mesmo que o repórter seja gente boa, tenha boa intenção, que deve existir. Eles combinaram entre si, entende? sim. Então, eu cheguei lá, comecei a conhecer o Cairum, meu, cheio de pauta ali, cheio de pauta. Cada história uma mais interessante que a outra, ou triste. Pra você ter uma noção, respondendo se civil salva civil. Como é que começou o Cairu? Eu conversei com a menina que começou a organizar o Cairu. Ela estava na casa dela, ela viu que a água começou a subir, vou embora, em resumo bem grosseiro. Foi embora. Aquela confusão, resgata, a água subiu, meu Deus, tá subindo, pega bicho, pega gente, idoso, mulher, criança, tá, homem. Ela viu policiais próximos, ela puxou os policiais e falou: vem aqui, você fica aqui. Você fica aqui. Você é da Defesa Civil? Ótimo, vem cá. Preciso disso, disso e aqui. Ou seja, você tem uma pessoa que trabalha com eventos, Sim. organizando toda a logística, e aí as pessoas foram se ajudando. Elas anotavam num papelzinho a caneta, assim, que é o que dava. Opa, tal pessoa tá com frio? Ó, cobertor, a gente precisa de cobertor. As demandas surgiam na hora. Então, as pessoas se organizaram, mesmo. Mas não teve. Claro que teve ajuda de polícia, de exército. Exército foi muito criticado, tá? Mesmo. Eu vi um outro batalhão, posso dizer, mas exército enviado pelo governo federal, muito difícil. Muito pontual e muito. Bom, aquilo que saiu nas redes, né? Muita gente falava, até mesmo oficial falava, pô, você acha que eu quero falar mal da corporação? Mas olha, aquilo eu achei ridículo. Pô, não é possível. E assim, eu sou bem desconfiada. Eu ficava, não, para, eu tenho que focar no fato. Se é fato, é fato. Se ajudou, ajudou, eu vou dizer que sim. Mas muito aquém do que deveria. Esperando, Tiveram momentos ali. esperando, né, Tawane? Perdão te cortar novamente, mas isso dentro do que se espera de um exército de uma nação do tamanho do Brasil, em nível de organização, em nível de estratégia. Esperava-se, por exemplo, um plano já formado, já treinado, já, né, de ajuda das pessoas, de acampamento por exemplo, não, eu acompanhei bastante a tua reportagem, muita coisa da Oeste, muita coisa também de perfis que eu ia seguindo lá. E a gente não via essa organização por parte do Exército. O que a gente viu foi, por exemplo, policiais em canoas, não na cidade de Canoas, né, mas em botes,
porque havia ali saques e roubos de, por exemplo, de doações, né? Pessoas que levaram, que quase foram baleadas ou foram baleadas. Então você tinha pessoas armadas, muitos dessas policiais. Então, para nós, pelo menos para mim, essa era a presença do Estado. Não algo como assim, o Estado chegou para resolver, fiquem calmos, algo que a gente vê em filme, né? E é só em filme mesmo que isso vai acontecer. Exatamente. Como eu falei, você até tem a presença aí de um outro regimento de cavalaria que teve participação. Eu vi exércitos de outros estados, mas as pessoas esperavam muito mais. Por quê? Porque o poder do exército é muito grande, ele tem aviões que cabem carro, Exato. entendeu? Esse é o nível. E no acampamento Cairu, o relato foi: o exército apareceu aqui, ficou 2 dias, resgatou uma galera, assim, que era caminhão, abria a porta, a galera ia saindo, mas depois sumiu. Então, o que eu senti, apesar de ter tido uma participação, é que houve um certo braço curto, sabe? Naquela situação. E as pessoas esperavam mais. Então, isso só mostrou uma coisa, que realmente o poder das pessoas, do povão, é muito grande. Só isso, filho. Aceite que dói menos. Não precisa ter ciúme, entendeu? Uhum. Não é para criar maniqueísmo, Estado contra civil, aqui é ruim, aqui é bom. Não é isso, É né? uma questão realmente de competência e incompetência, né? Só isso, beleza, ok. O povão salvou o Rio Grande do Sul. O povão salvou o Rio Grande do Sul, na maior parte. Ponto. Só isso. Aí, assim, a gente vai pensar melhor nos impostos, no que a gente defende. Esse é o processo da dialética, entendeu? Então, E só uma pergunta assim, há esse descontentamento por parte do pessoal por exemplo, chegou a esse nível de reflexão, assim, você conseguiu sentir isso ou de fato quando você fala assim, vamos repensar o papel, chegou a esse nível assim, as conversas em abrigos, as conversas nos lugares? olha, eu cheguei a ter essa impressão porque a gente não chega. As pessoas não tinham muito tempo, né? Sim, Talvez claro. acho que agora que a coisa vai começar a ser discutida, mas ali em quem foi afetado e quem estava sendo voluntário, eu ouvi uma menina falar: olha, eu sou de esquerda, tá? E eu estou decepcionadíssima. Então, tinha, esse é um exemplo. Só que eu acho que vai rolar, que foi um baque muito grande. Essa menina, por exemplo, ela sentiu na pele, entendeu? Sentiu na pele. Peraí, meu, cadê? Exato. Cadê? Como assim? Tô Bigorna da aqui, realidade, né, Tawane? demora, mas chega. Então, assim, esse negócio de é relativo, dá um tapa na minha cara pra você ver se a dor vai ser relativa. Não vai. Quando bate, você vai sentir. O acampamento Cairu eu conheci, as pessoas não tinham lugar para dormir. E eles, mesmo assim, organizaram tudo. Eles escreviam no papel: a dona Cleide foi salva da rua tal, ela disse que conhece precisa da família que mora em tal lugar. Anotaram. Aí começa a logística. Foi um milagre logístico. Aí eles começam: tá faltando o quê? Não, vamos pedir doação para isso, para aquilo. Aí, de repente, a coisa foi crescendo. Eles foram fazendo tendas na vertical, assim, foram fazendo tendas. Legal, aqui vai ser a parte do recebimento das pessoas resgatadas. Aqui vai ser a veterinária, aqui vai ser médico, aqui vai ser psicólogo. Aqui vai ser a parte da roupa, porque o cara vai chegar molhado. Então a gente vai receber ele, primeira coisa, dar uma sopa na mão dele. Remédio de leptospirose. Já vai para tomar remédio de leptospirose. Então, isso em poucos dias. Se fosse esperar, eu não estou negando a ajuda, não existiu a ajuda. Mas se fosse esperar a ajuda que foi dada, eu realmente eu não consigo imaginar como seria. Nem Inclusive, eles, né, entendeu? o governo, aqui,
As pessoas confundem muito política com política partidária no Brasil, né? Quando a gente fala de política, nesse nível que a gente está conversando aqui agora, a gente está falando de plano para um Estado, o Estado brasileiro. Os governos mudam, mas a instituição Brasil fica. Para onde essa instituição quer ir, né? Para onde esse país, essa nação, essa cultura deseja ir? Então, quando a gente fala, igual você fala, por exemplo, se fosse esperar, as pessoas confundem muito como uma crítica, por exemplo, ao governo Lula, ao governo Leite, ao governo X. Na verdade, é uma crítica à burocracia, né, como um todo. Não é Sim, uma questão partidária, é uma discussão política a nível de burocracia, um Estado pesado e ineficiente. perfeito. Teve empresa privada que foi burocrática. E eu dei a notícia. Então, o ponto é uma discussão inteligente. Só isso. É só isso. Vamos discutir de maneira inteligente. E não maniqueísta, e não simplista, todos os istas e ismos possíveis. Então, aquela primeira experiência, eu vi gente dando relato que às vezes não queria gravar. Então, o cara que estava resgatando as pessoas, de repente ele acha o corpo da namorada boiando, da ex-namorada, que era uma amiga, né, já pra ele. Isso eu nem gravei. E tiveram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, paralelas a toda aquela situação que eu via, aquele sofrimento, aquela senhorinha falando, fiquei 3 dias embaixo d'água, tipo, meu. E acompanhei resgate, fiz questão para realmente sentir. Eu tinha essa consciência, assim, nisso eu fui espirituosa. Eu queria sentir mesmo a água gelada, a sensação de sair, aquele desconforto de sair da água. Meu, você imagina isso de madrugada? Aquele frio, fez muito mais frio na primeira vez que eu fui. Sim. E 10 graus e 7 graus, desconforto de sair da água o dia inteiro, você salvando gente, você vendo de tudo. Aí você vai, você só quer tomar um banho, entendeu? Não, não dá. Você vai ter que, tipo, se enxugar com uma toalha improvisada, entrar num lugarzinho com uma tenda, fechar com um lençol e se trocar. Aí uma parceria entre uma empresa e os voluntários, a empresa doou ônibus para servir de armário. Então, assim, eu queria experimentar essa sensação, entendeu? Eu queria esse exercício. Então, por exemplo, quando me cumprimentavam com a mão cheia de barro, não, desculpa, eu tô sujo. Eu falei, dá tua mão, meu filho. Eu quero que você me cumprimente. Dava a mão, fazia questão. Então, são detalhes que que fazem diferença no mínimo a médio prazo, entendeu? Sim. E aí, essa primeira viagem foi basicamente a experiência do resgate de pessoas nos abrigos. Você tá num ginásio lotado com gente que você não conhece, que você não convive, dormindo, acordando, dorme, acorda, parece sem perspectiva. Meu Deus, meu Deus, quando acaba? Quando acaba? E quando a gente não tem perspectiva, é que nem a Covid na pandemia. Ah, é isso que eu ia falar. Eu tô arrepiado Cara, aqui você fica assim, meu Deus. pelo teu testemunho. E também arrepiado, porque eu lembro na época da pandemia, a gente nem lockdown, né? E ficava, cara, a gente está vivendo, parece que é assim, uma distopia, e eu acho que a sensação deve ser exatamente essa. A primeira questão é, beleza, eu perdi tudo. Aí você fica entretido ali com a questão do de ajudar o próximo, né, a pessoa que está próxima a você, a dar sopa para tua avó idosa, a trocar o teu filho. Mas aí você pensa, o que que eu vou fazer daqui 3 meses da minha vida, né? O que que eu vou fazer assim para colocar comida quando acabar a doação em casa? Eu não tenho casa, eu não tenho carro, né? Acabou tudo. Então assim, o pessoal está falando aqui, isso é jornalismo. E é mesmo. E você, Otawane, em nome de todos que estão vendo e que vão assistir, a gente agradece. Porque, primeiro, é, você se dispôs a estar com pessoas, a levar uma informação num país que vive de narrativas, infelizmente. Então a gente te agradece porque o que a gente podia fazer daqui, por exemplo, o que eu podia fazer era compartilhar o Pix do Thomas no meu Instagram, gente.
entendeu? Eu tenho, sei lá, 5.000 seguidores. O que mais eu poderia fazer? E além disso, eu compartilhei o Pix do Thomas, separei coisas, enviei coisas, fiz doações. Contudo, a gente fica daqui, assim, confiando, como eu confio no professor Thomas, que não uma nem duas, mas diversas vezes me fez chorar realmente no Morro do Livramento, com aulas. E assim, é um cara que você olha para ele, mas você se apaixona pela personalidade dele. Porque eu lembro da primeira aula do Morro do Livramento, ele falou assim: aqui você não vai colocar o pé na mesa. Você está chegando na minha casa, não é? Ele sempre fala isso. Mas depois ele vai, e quando ele fala, ele é assim, é uma pessoa incomparável. E aí eu fazia essa propaganda do Pix dele, mas também tomando cuidado. Por quê? Porque se na empolgação você dá uma informação errada, a pessoa faz um Pix para uma conta errada, isso também, pô, Pedro, você divulgou um cara que me deu um golpe. E aí você, entendeu? Então, é muito difícil, porque a gente está falando de Brasil. O próprio Thomas teve lá uma pessoa que fez um Pix sem o ponto, ou com um ponto, que tirou muita doação dele. E assim, a que nível de psicopatia chega uma pessoa que rouba doações? A gente viu a situação de Roca Salles, por exemplo, que, né, que também teve lá a coisa, mas o que eu queria deixar registrado, gravado aqui, realmente é o parabéns por um jornalismo que há anos a gente não via. Uma coragem da Oeste, uma coragem pessoal da Oeste de mandar, óbvio, confiava no teu trabalho, na tua competência, mas hoje em dia, na era do cancelamento, você enviar uma pessoa para uma situação como essa de forma livre é também de se tirar o chapéu para a empresa e para a liberdade que essa empresa busca entregar para os seus colaboradores e para todo mundo. Então, assim, realmente deixar registrado esse nível de detalhe, como você falou, a água fria, porque a gente está daqui, a gente não sente o cheiro, a gente não sabe a temperatura da água, né? A gente não sabe o que que é, por exemplo, sei lá, tá com dor de barriga num acampamento. Cara, tá com dor de barriga em casa é ruim. Imagina você tá tendo que dividir banheiro com centenas de pessoas, entendeu? É muito forte isso, é muito forte. Pessoal, avisem aí caso vocês tenham alguma dúvida, mas também a Tawane vai deixar o Instagram dela aqui, depois sigam ela e parabenizem ela pelo trabalho dela, porque realmente é assim, a gente daqui não tem ideia da magnitude do que foi. Não tem realmente, não tem. Você contando 7.000 pessoas num ginásio, gente, 7.000 pessoas. É muita gente. É muita gente, né? O que você faz para você contar para o teu filho que não, o teu brinquedo você nunca mais vai ver, o teu amiguinho morreu, né? A tua escola não existe mais. É, é- enfim, É, então, cara. desculpa te cortar. Não, que isso, é perfeito. É perfeito. É, tive que desviar de algumas antas, sim. Então, você mencionou o Thomas, é perfeito. E uma das coisas que, pelo menos eu conversei com casais que têm filhos pequenos, eles tentavam resgatar, além dos filhos, óbvio, primeiro, brinquedos e fotografias. Fotografia. Que é um troço assim. Você já imaginou? Você tem uma enchente que afeta quase 500 cidades de um estado, mais de 2 milhões de pessoas, 300 e poucos mil abrigados, e você já imaginou a diversidade das histórias? Nunca vai acabar história para contar sobre isso, porque cada pessoa viveu alguma coisa ali. Claro que há um padrão, né? Eu percebi um padrão.
Senão, ele fica maluca, né? Ter que entrevistar 1.000 pessoas numa semana. Mas um dos relatos era esse: a primeira coisa que eu quis salvar meus filhos e a fotografia nossa juntos. Porque é isso. Você perde as coisas, mas pelo menos eu tenho a memória ali. E muita gente teve que deixar pra trás. Aquela tua avó que você ama de paixão e você perdeu todas as fotos dela. Porque também não tem mais celular. Você pensa que é digital, fica na nuvem. Não, acabou tudo. Acabou. Então, no fim das contas, as pessoas perderam as histórias de vida delas. E isso, o efeito disso, não é somente a curto prazo, é a longo prazo. O psicológico daquelas pessoas, se não for bem tratado, vai chegar a conta. Não só fisicamente, né? Sei lá, doenças que vão surgir e tal, mas o psicológico. Perderam as raízes, a história da família. Se eu mantive contato, Isabela, com os abrigos, com algumas pessoas, sim, consigo conversar. Tem muita gente que me manda mensagem no Instagram hoje mesmo. Pô, eu sou de Porto Alegre, acompanho o teu trabalho. Nunca tinha falado com a menina. Eu falei, maravilha, como você está? Aí eu pergunto, não, eu tô bem, tal, 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 beleza. Então, algumas pessoas eu consegui, outras não, né? Enfim, eu geralmente gravo o contato da fonte, mas, nossa, até eu achar, é uma Sim, loucura. Só na primeira semana. E aí teve a parte 2. Quando eu sim. volto para cá, fiz a matéria O Poder do Povo. Aí a parte 2 foi, preciso voltar para o sul, mesmo esquema. Cheguei no chefão, falei, preciso voltar, tem coisa acontecendo no interior, eu não fui no interior. A primeira vez eu só fiquei em Porto Alegre e Canoas, né? Essa segunda vez eu fiquei exatamente 8 dias. Eu fui um mês depois da primeira, 11 de junho, 12 de junho, né? Eu tava lá e voltei há uns dias. 8 dias de novo. Eu passei em 13 cidades. Então, uma loucura, aquela correria. E nessa segunda vez, a experiência, em resumo, foi a seguinte: dessa vez eu não ia ter a mesma ajuda que eu tive da primeira. Sim. Então eu pensei, ok, vou ter que dar um jeito. Aí, meu, liga para um, liga para outro, você pode me ajudar, não sei o quê. A gente evitava qualquer ajuda que envolvesse dinheiro público. Ah, você não pode ir com a FAB, que a FAB faz voos. Não, não vamos. Então eu consegui um amigo do Jairo, jornalista, conhece o Augusto Nunes. Ele falou: tem um hotel que é da minha esposa. Esse hotel não só pegou essa enchente, como pegou a de 41, hotel antigo. Tinha as marcas da parede, assim, ó. Aí essa segunda viagem foi para ver as marcas da tragédia, que dá o título à minha segunda matéria. As marcas eram: você chega, um barro de 1 metro e pouco, muitas vezes dois, muitas vezes até o teto. Uma água escura, assim, uma marca escura, esverdeada. O cheiro, você falou do cheiro, o cheiro da água é muito específico. Ficava no meu nariz. Eu voltava para dormir, aquele cheiro, eu falava, meu Deus, um cheiro barrento. E aí, fiquei no hotel dele. Falei, ó, seguinte, preciso de carona, arranja gente aí para me ajudar no interior, que eu quero ir pro Vale do Taquari. O que acontece? No interior do Rio Grande do Sul, pelo menos no Vale do Taquari, a coisa é diferente. Quais são as marcas da tragédia lá? Muito piores no sentido de destruição. Lá, a água começou a inundar já em 27 de abril. 3 de maio, lá já tinha baixado. Ou estava Sim. baixando em alguns lugares. Tava chegando em Porto Alegre, entendeu? Por quê? Porque você tem aqui, ó, a altura, sei lá, Santa Teresa, começa aqui. Os gaúchos falam que quando começa a chover muito em Santa Teresa, a coisa fica preocupante. Por quê? Porque vem o rio, Já se aí o sabe o que vai Taquari, entrar. Jacuí, vai indo, ó. Ah, tum, chega no Guaíba. É um escorregadorzinho, tobogã. A cota de inundação no Vale do Taquari, média, é tipo 20 metros, enquanto que em Porto Alegre é 3,6. O que significa isso? Significa que se a água estiver acima de 3,6 em Porto Alegre, opa, vai inundar. No caso do Vale do Taquari, se ela estiver acima de 20, vai inundar. E ela chegou a quase 30. Ou seja, lá a coisa é. Por isso que dizimou bairros e bairros em Mussum, em Roca Salles, em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul, porcentualmente falando, foi a que mais foi atingida. Então, sei lá, você tem 38 mil habitantes, 37 mil foram afetados. Em porcentagem, Eldorado do Sul
que fica na Grande Porto Alegre, né? Não é Vale do Taquari, mas é Grande Porto Alegre, foi a que mais foi atingida. Aí você tem Roca Salles, Cruzeiro do Sul, meu Deus do céu, que é a foto que tá na minha matéria, e tem um santinho na ponta. Tinha isso também. Lá, como destruiu tudo, o maior problema, inclusive, no interior foi deslizamento de terra, porque eles já estavam acostumados com enchentes. Ano passado atingiu o Vale do Taquari, não foi para Porto Alegre. Muito pouco. Então já tinha destruído algumas casas. Tem pessoas de abrigos do ano passado lá ainda. Então as pessoas já saíram antes e o maior problema é não tinha onde voltar. Não tinha para onde voltar. Elas saíram antes, beleza. Teve gente que não se afogou porque em setembro já tomou uma, né? Beleza, vamos sair antes, tá vindo chuva. O problema é que deslizamento de terra, ó. E é uma só, filhão. Toneladas e toneladas de terra. Na hora que vem, acabou. Tem cidade que só morreu gente por deslizamento de terra. Gente, é absurdo. Então, o Vale do Taquari, a cena é de destruição mesmo. Você se sente num filme. E eu falei, eu estou pela primeira vez vendo este lugar. Você já imaginou uma pessoa que já vive ali há anos e vê a diferença? O choque? Isso não é brincadeira. Eu cometi o erro de ver uma foto do Cruzeiro do Sul antes. Eu desabei. Eu nem moro lá. Sou de São Paulo, sempre fui. Eu vi uma foto de como era antes, o jardim. Falei, não é possível. É assim, ó. São cidades muito bonitas. São cidades, inclusive, que tem pessoas com casarões, entendeu? E históricas, né? Cidades Que históricas. perderam também, sim. Eu fui numa casa, era só metade da casa. A água, a força do rio, entortou poste, assim, tipo, brincadeirinha, entendeu? A força. E aí a casa tava pela metade e tinha um cara lá dentro. Eu falei, para. E era muito feeling. Não, para aqui. Aí eu chego lá, cara, e aí? Ele conhecia, inclusive, a West. Cara, e aí? O que você tá fazendo aqui? Tá dormindo onde? Tava dormindo no carro. Metade da casa. Não tinha onde ficar. Aí ele conseguiu um beliche por causa de uma doação, foi dormindo no beliche. E o frio? Ah, eu me viro. Quando tá muito frio, eu vou pro carro. E eu fico assim, caraca, eu me sinto tão desconfortável às vezes quando, sei lá, um vizinho fala mais alto e eu quero dormir, sabe? E o cara vivendo em metade de uma casa com dois cachorros. Aí eu conheci ali no Cruzeiro, em Arroio do Meio, outra cidade que eu fui também, a Casa do Peixe. Casa do Peixe, um restaurante, esse que eu vi o antes e tava vendo depois. Isso me baqueou, assim, eu chorava entrevistando o cara, ai, quantas vezes. Então, a Casa do Peixe tinha um restaurante embaixo e a casa da família em cima. A casa da família tinha anos e anos. E lembrava muito a casa aqui, né, onde eu moro, na época dos meus avós, aquela coisa madeira, aquela coisa antiga. Comecei a entrevistar o pai, o rapaz e o pai dele, os donos, né? Eles estavam limpando. A lama era 40 centímetros. É isso aqui. E a lama fica dura, né? Porque Sim. mais de um dia ali parada. Então eles iam com caminhão-pipa para amolecer o lodo, para tirar o lodo, e várias e várias. Eles falavam, é trabalho e retrabalho, porque você esfrega. Aí parece que precisa esfregar mais e mais e mais e mais e mais. Isso você tá falando de uma casa inteira. Metade dela também, tchau, foi levada. Aí eu tô subindo, eu falei, posso conhecer a tua casa? Pode. Eu subo com o cara, eu olho assim, um presépio. Aí me pegou, cara. Aí nesse momento, aí eu não consegui mais. Porque eu lembrei da minha avó montava o presépio comigo todo ano. Aí me ferrou. Aí nessa hora, eu falei, licença. É assim, todos os elementos domésticos assim no chão. Uma roupa de criança, um armário, uma privada, um computador, um santinho, um presépio. Você vai reconstruindo aquela casa na tua imaginação por meio dos objetos que estão destruídos no chão. Você fala, ok, aqui devia ser a sala. Esse é- Bicho, é muito louco, Pedro. Assim, ó, é um troço que não tem precedentes. Eu sei que não vai ter de novo, não tem como repetir essa experiência. Sabe que aqui devia ser o banheiro. Todos os elementos domésticos ali. E eu tirava foto, batia foto, eu ficava, meu Deus do céu, eu não conseguia acreditar.
casas arrastadas mesmo. Tipo, a casa tá aqui, ela foi levada, Sim. entendeu? E conversando com as pessoas no interior, muita gente acabou saindo mesmo. Não, não dá mais para morar aqui. Gente que perdeu lavoura de soja, né? A plantação, meu, milho. Ficou deitado o milho, né? E barrento. Então a experiência dessa segunda, ela já foi mais para ver realmente as consequências da tragédia, depois aí de 50, 40 dias, com que as pessoas estavam se virando. Na cidade, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, que são mais metrópole, né? Aí você tinha muita gente, aquele entulho, o lixo na rua, um lixo, aterros improvisados, O aeroporto parado, vai. Não, não, cheiro, aí doença, rato. o cheiro na cidade é muito pior, porque você tem mais esgoto, né? No campo é aberto, pelo menos. Tá árvore. O ruim era quando era a implantação de soja, que tava fedendo já, entendeu? O produto já. Mas na cidade o cheiro era mais. Era punk. Aí todo dia você acordar com aquele cheiro ali, ter que limpar, meu filho. Tawane, Não é você fácil, não. falando, nós tem o Lumen, né, que é o nosso clube de leitura. A gente lê durante a tragédia, nós estávamos lendo Nada de Novo no Fronte, que é o romance do Remarque, que retrata a Primeira Guerra Mundial. E a gente foi muito impactado porque você ia para a literatura, tragédia. Você ligava a TV, tragédia. Você pegava o celular, tragédia. Mas o Remarque, e eu trouxe isso na imersão histórica também, ele fala do cheiro da trincheira. Ele fala do cheiro, né? Que tudo cheira podre. Então, você vai falando, eu vou lembrando, é realmente um estado de guerra, né? Realmente é uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, onde os dejetos estão junto com a comida, que está junto com o esgoto, que está junto com gente morta, que está junto com animal morto, que está junto com lixo, com tudo. É assim, e eu comentei com o pessoal na época, eu falei, gente, doação, oração e, mais do que tudo, ler também nesses momentos, adquirir cultura, é também uma rebeldia diante disso tudo. Porque a gente vê um país com um fundo eleitoral de bilhões, né? E as pessoas não têm, parafraseando o nosso professor aí, as pessoas sequer têm saneamento básico pleno. Então, eu comentei isso no Lumen. Na época, eu falei: olha, o que nós podemos fazer é doar, rezar e adquirir cultura. Porque quando a gente tiver enquanto a gente estiver se autoeducando, enquanto a gente estiver lendo, enquanto a gente estiver, de fato, buscando cultura para as nossas vidas, o sentido vai continuar. A gente vai conseguir encontrar sentido nisso tudo. Porque a leitura, né, a gente fala muito no Lumen isso, a leitura, o estudo, a literatura, ela não é só deleite, né? Ela é também, mas ela não é só deleite. Ela é também rebeldia, ela é também independência, ela é também aquisição de, de uma rede de repertórios que vai te servir para todas as ocasiões. Então, você contando, por exemplo, do cheiro da cidade, né, das plantações mortas, da família, do presépio, são detalhes. Acho que, inclusive, você deveria pensar daqui para frente e escrever isso, porque eu acho que com a tua capacidade de escrita, de síntese e com o que você viveu, merece um registro. E então, assim, a gente bate muito nessa tecla, bato aqui na tecla da autoeducação, da literatura, aqui no nosso grupo de estudo, nos trabalhos dos dias. Mandei mensagem no grupo do Lumen também, que o pessoal ficava mareado, as notícias chegando e desconforto e tal. Eu falei, galera, agora é hora de focar.
foca. O que que você pode fazer, né? O próprio o próprio Frankl vai dizer, né, que quando você não sabe o que fazer, faça aquilo que é do seu dever. Então, você fez aquilo que era do seu dever, ir lá e mostrar. Nós daqui, o que que nós temos para fazer? Agradecer, rezar, doar e estudar, né? E por isso que eu trouxe você aqui, por quê? Porque, cara, se não foi isso, meu Deus do céu, o que que nós vamos ser a nível de país? Se não é a Tawane se disponibilizando 11h30 da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, a conversar com a gente e mostrar a verdade e tudo isso, se não é o pessoal que está aqui também, se não são os voluntários, o que que nós somos como país, né? Não tem, assim, acabou, acabou, fecha as portas, o Brasil faliu, vamos para a próxima, vamos tentar de novo, começa do zero, porque realmente, se a gente soltar, assim, não tiver esperanças, um pouquinho a gente desiste, eu acho. Porque aí vem falas infelizes dos poderes públicos. Não, não é hora de doar, ainda a água nem baixou, né? Então, assim, a hora de doar é quando? Quando todo mundo morrer de fome? Ou então aí vem pessoas assim que as ajudas vêm dos lugares mais surreais possíveis, né? Nego Di, Pablo Marçal, Professor Thomas, pessoas que estão ali tentando fazer o que podem, né? Ah, pode falar o que for do Thomas, pode falar o que for de Pablo Marçal, pode falar o que for de Nego Di, pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas que o quê? Que ali fizeram, né, a diferença. Fizeram a diferença. Então, você falou da menina que trabalhava com eventos, então talvez por essa esperteza de ter que improvisar num evento, ela conseguiu, né, aglutinar pessoas ali. Então, cara, é surreal. Assim, eu não tenho palavras para essa nossa conversa. Eu sabia que ia ser boa. Eu sabia que você ia trazer coisa legal, informação, mas eu não sabia que seria nesse nível, assim. Te agradeço de novo. Te agradeço de novo. Não, é. Você falou pessoas diferentes, mas elas tinham o mesmo propósito. Vamos doar, vamos ajudar. Por isso que você viu o Nego Di sendo compartilhado pelo Thomas, elogiando o Pablo Marçal. Essa loucura, né? Eu falei com o Marçal, conversei com ele. Desde o segundo, terceiro dia ele começou a se mobilizar. Então, também, E também de tinha minhas verdade, né, críticas, né? Tawane? E de verdade, né? Mobilização de verdade, né? Não, total. E sim, teve paralisação por causa de nota fiscal, teve. Ele mesmo falou, cara, teve, mas assim, perto do que a gente fez ali, Sim, foi só pontual, fui lá, resolvi, já era. Teve, mas ele não fez nenhum alarde, assim. Ah, nossa, meu Deus. Entendeu? Ficou puto na hora que aconteceu, né? Ele falou, se parasse as doações pra você, pô, descarregar uma carreta toda por causa de peso, é sim, trabalho, viu? Enfim. Então, essa, esse tipo de coisa, você falou da literatura, que é outro ponto, né? Quando a gente não tem perspectiva, eu lembro que na pandemia eu cheguei a comentar algo assim no Instagram. Esse tipo de leitura, e aí vale a rebeldia, é justamente para a gente ver perspectiva. Então, em O Tempo e o Vento, por exemplo, que eu recomendo fortemente, ainda mais agora, que sim, é um romance de 7 livros sobre a formação do Rio Grande do Sul no macro. Tem lá a Revolução Federalista e tal, mas ao mesmo tempo você tem no micro a formação da família. Família Cambará, família Terra. Então, logo no primeiro livro, na primeira pancada, você tem pessoas ali no meio da guerra, você tem a mulher grávida que vai ter filho, mas você não pode dar trégua, porque se você pedir trégua, né, acaba, pode ser traído. Aí se você vai buscar água, o cara te atira. Então aquela loucura parece sem saída. E as pessoas só falando da guerra, que é o que aconteceu muito também. Você ia pro sul, papo era esse, enchente, 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 inundação, mas aí o que aconteceu, como é que a gente fez?
igrejas faziam. Eu participei de uma reunião de uma igreja evangélica com alguns empresários sobre esquemas do Rio Grande do Sul. Tá, agora a gente vai fazer o quê? Que a igreja virou abrigo. A gente pode fazer uma ação X de Dia das Mães, a gente pode fazer não sei o quê. Tinha voluntários que criaram cabeleireiros improvisados. A rotina, a importância da rotina. Reclama da rotina, meu amigo, você vai sentir uma falta dela. Sabe o que eu ficava imaginando? Eu gosto muito de padaria. E aqui em São Paulo, é uma cidade que se eu quiser comer comida marroquina às 4 da manhã, eu acho. Vai ter. E Então, tem padaria uma boa padaria. não falta aí, né? Hã? Padarias boas não faltam aí. Eu amo padaria. Amo pegar, sei lá, uma tarde e tomar um cafezinho no centro. E eu fiquei me imaginando sem isso. Então, as pessoas tentavam ter o cotidiano delas presente. Tomando chimarrão, fazendo o cabelo, fazendo a barba, batendo um papo, lendo, porque você não tem mais a rotina. Quando você perde essa noção de normalidade, filho, no fim das contas, as pessoas não querem o extraordinário. É. Elas querem o que é comum. Eu só quero acordar de manhã, comprar meu pão, continuar meu trabalho. Elas perderam até mesmo o trabalho que provavelmente algum dia reclamaram e não tem problema reclamar, eu reclamo lá. Gosto do que eu faço, estou satisfeita, quero cada vez mais, 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 mas eu reclamo também. Claro. Trabalhei esse fim de semana, fiz plantão. Pô, olha e falo, nossa, meu, eu queria agora estar suave aqui, tranquilo. Mas, de um dia que você reclamou do teu trabalho, você não consegue mais ter, porque tua empresa também está afogada. Exato. Aí você vai fazer o quê? Conseguir o dinheiro para pagar as contas? Que contas vão ser É, cobradas? chegando, né? Chegando o IPTU, né, pro pessoal. Ué, a empresa cortou a água. A É, gente cortou porque tinha uma conta atrasada, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, fizemos pressão. Conversei com o cara, soltei a notícia, dia seguinte a água voltou. Então é importante também nesse sentido. Drama de Roca Salles. Fui lá, conversei. Assim, ali, eu acho só que para ilustrar para o pessoal, o drama de Roca Salles foi a partir, né, de uma de um vídeo. de um vídeo, né, uma denúncia que foram descobertas ali, assim, uma quantidade absurda, né, Tawane, de doações que foram simplesmente descartadas, jogadas fora, de material infantil, comida, roupa. É, Assim, essa, a prefeitura recebeu e não deu destino, né? Na verdade, deu o lixo. essa Até questão sabe, né? é complicado, porque na verdade o vídeo inicial foi da senhora que reclamava da falta de organização, né, e tal. E realmente, inclusive eu conheci a senhora, visitei ela e tal, tenho um carinho enorme por ela. De fato, existiu uma desorganização. Aquele prefeito, ele é muito desorganizado, perdido, assim. E já teve problemas, histórico de doação que molhou. Então, muito provavelmente, eu não consegui chegar no ponto de chegar na pessoa e falar, não, eu enterrei e tal, fiz isso mesmo. Aí eu não consigo falar. Mas eu cheguei a visitar o aterro, inclusive. Só que tava Sim. chovendo muito e a lama muito alta, eu não conseguia chegar. Mas dá pra ver que era um aterro. Então, de fato, eu não acho que foi assim, a mulher criou uma narrativa ali com vídeo para poder. Não. Acho que ela se indignou, É um grito de indignação, né? indignou. Não consegui chegar em alguém para me falar, olha, eu filmei a pessoa jogando fora, cheguei nessa conclusão, tem essa situação, não. Mas houve algum tipo de descaso ali. Sim. Seja porque, mas aí era doação e molhou, é o que dá a impressão, entendeu? Porque alguém perdeu e deixou ali. Teve algum descaso. Como ele tem muito histórico de ser perdido, cara, as pessoas viam um troço dele e falaram, pronto, mais uma do Hamilton Fontana, entendeu? Que é o prefeito de Roca Salles. Sim. Mas assim, eu visitei o lugar e tal, falei, agora tá mais organizado. Acaba quando você deixa público a situação e relatos de professores que falaram, pô, era desorganizado, isso, aquilo. Você deixa público, a coisa começa a se mexer, entendeu? Eles É mesmos isso já falam, que opa, faz com que, né, tenha ação, né? opa, é.
E o mais legal nisso tudo é o que eu falo, tem situações que eu fui vivendo ali no Sul, muito específicas em paralelo. Pedro, eu presenciei brigas familiares enquanto eu estava lá. E brigas feias. É muito louco, né? Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você tá lá para um trabalho, então o que acontece, né? Óbvio, compreensível, todo mundo assim, ó, muito à flor da pele. E aí, as emoções rolando solto, uma briga, tá? No meio de onde eu tava, eu falei, meu Deus, eu sou a convidada, né? Imagina, eu sou a repórter que aceitaram que eu ficasse. Então, aí vão acontecendo situações. Eu fui escoltada ao vivo por um civil armado. Isso aí também fui falando só nos bastidores. Tipo, eu tava lá num lugar, era meu último ao vivo da primeira vez que eu fui pro Sul. Último ao vivo, beleza. Falei, meu amigo, ó, a gente não tem tempo, tava tudo sem luz, né? Isso. Agora já tá voltando, mas tava tudo sem luz e com água. Falei, vamos parar aqui mesmo, um breu. Atrás de mim, breu, água, 6:30 da tarde, já tava de noite, tudo escuro, tudo escuro. Falei, acende o farol do carro pra me dar luz. Sim. E tá, eu fui sozinha, tá, pessoal? Eu fui sozinha, isso é importante. Então eu colocava assim o celular no Não tripé tinha, que eu tinha, quando você ligava fala o sozinha, microfone, não tinha cinegrafista, né? zero. Pegava, falava, me ajuda, vem cá, preciso que você segure a luz da lanterna do seu celular aqui atrás, pra dar uma luz. Era isso. Aí eu falei, acende o farol do teu carro. Gente que ia me dando carona, me ajudando. Acende o farol do teu carro pra ser meu holofote, né? Porque senão não dá pra enxergar nada. Beleza. Che- Sai um civil da água e fala: O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: Eu vou entrar ao vivo em 3 minutos. Ele falou: Cara, aqui é muito perigoso, porque daqui a pouco vem uns criminosos, eles pegam o barquinho e vão assaltar as casas. Eu falei: Que legal. E eu vou entrar ao vivo agora. Não tinha como avisar a apresentadora, porque ela, né, não ia ver o celular. Sim. Naquele momento, não. Faltando 3 minutos, não. Ah, mas tem o produtor. Cara, na hora ali eu falei: Bicho, então, o que que eu faço? Ele falou: Olha, eu tô armado. Falei: Você fica aqui? Você fica aqui enquanto eu faço ao vivo? Ele, quanto tempo você vai ficar? Cara, é 5 minutos. Porque assim, na TV, YouTube, barra TV, é muita coisa, tá? Não, é muito tempo, tá É doido. muito tempo. Eu falei, Vai cara, gravar um 5 minutos é ali story, lá. você vai gravar um story, Tawane, filmado. Cara, é assim, eu falo, é um dom realmente entrar ao vivo, porque, cara, é surreal, assim, você não gaguejar, não usar palavra ruim, tudo é diferente. E ainda com a pressão de você saber que você está num lugar violento com alguém, né, armado do teu Mas lado. eu falei, cara, se o ladrão vier agora, bicho, pelo amor de Deus, eu não quero virar meme. Jesus Cristo. Ah, imagina, tem cada situação. Eu falei, não, fica aí. Ele, não, beleza. Cara, eu fazia o ao vivo aqui, ó, respirando fundo. Eu falei, meu, é que assim, na hora da realidade, Pedro, a gente se vira, entendeu? A verdade é essa. Eu também super achei que eu ia me ferrar muito, assim, não sou nada, meu Deus do céu, que é isso? Nunca passei por uma situação dessa, não vou saber o que fazer na hora. Mas eu evitava esse tipo de pensamento. Eu falava, cara, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Tem que fazer o ao vivo agora? O cara tá escoltado, me escoltando? Fechou. Vou fazer, vou passar a informação, beleza. Opa, acabou? Respirei fundo, aquela respirada. Falei, fechou, muito obrigado, meu querido, obrigado, bora. Bora, bora, bora. Então, assim, Henrique, eu não cheguei a ver roubo, nem desvio. Aconteceram, teve gente que vendeu água, né? Enfim, umas loucuras assim. Mas eu não cheguei a ver. Até porque é tanta pauta, tanta coisa que você precisa construir, que assim. Eu cheguei perto, quando eu fui agora nessa segunda viagem, desses problemas. O que me aconteceu, por exemplo, é tipo de denúncia assim, ó. Teve um grupo de jiu-jiteiros, lutadores, que resolveu voluntariamente proteger as pessoas de um abrigo da Ubra, porque estava rolando abuso. Não basta você perder as coisas, tem que ter um marmanjo vagabundo, canalha, encostando na tua filha. Então, assim, esse grupo de boxeadores jiu-jiteiros se organizaram, falaram, a gente vai fazer a defesa dessas pessoas. O pessoal lá da polícia, enfim, mais alta patente, assim, né? Que dá ordem, começou a se incomodar, expulsou os caras, entendeu? Porque viu que, opa, não, o controle é nosso. Acontecia isso, tá? E se eu ouvir mais. Pedro, assim, ó, se eu ouvir o mesmo relato, pessoas diferentes, lugares diferentes, opa, tem alguma coisa errada, não é possível, eu não tô criando.
A informação. Então, não. Aí você tinha uma pessoa dizendo a mesma coisa que a outra, que era o seguinte: às vezes os civis tinham organizado tudo, chegava um sujeito da Defesa Civil, um cara general sei lá o quê, não sei o quê. Opa, pode deixar que agora a gente organiza. Tá entendendo? Isso rolava. Não, pode deixar que agora a gente faz aqui. Bagunçava ainda mais. Fala, filho, se liga. Se liga aqui, a gente já montou tudo, já tá nosso esquema aqui, a gente já tá. E ninguém ficava batendo de frente, só tentava organizar. Mas quando você vem, quando tá tudo organizado, pra você falar que é teu, Sim, a tirar sabe? foto. Entendeu? Pra tirar... E rolou isso também. Muita gente... Aí o exército veio, uma hora aí que veio, imprensa, não sei o que, tirou fotinha, sumiu. Entendeu? Esse tipo de coisa chegava até mim sem nem eu perguntar. Nem imaginava fazer uma pergunta dessa, eu só perguntava coisas básicas. Só que acabava rolando esse tipo de conversa. Aí, que ajuda você recebe? Isso assim, sabe assim? Ajuda aquelas pessoas que estão aqui 24 horas. A tiazinha que aparecia com uma panelona de feijão, fala, eu fiz aqui para vocês voluntários. Então, assim, civil É, salvou civil pra caramba, teve ajuda pública, sim, teve, mas não se compara à movimentação civil, à movimentação do voluntariado, não se compara. São Paulo e Santa Catarina foram os estados que mais ajudaram o Rio Grande do Sul. São Paulo chegou a enviar, via Sabesp, as bombas d'água para poder tirar a água ali de Porto Alegre. Então, você vê, uma boa ação de uma gestão pública. Imposto bem pago. claro. Imposto bem pago. É só esse o ponto. Eu falo, eu tô a minutos de virar anarquista. Eu falo isso desde que começou a primeira experiência, porque, cara, e Eu assim, eu tomo uma também, chuva de virar anarquista, né? mas muito pouco. E tinha que lidar com coisas muito. Era tudo no jazz também. Tinha muita coisa no jazz. Então, por exemplo, eu fiz um roteiro básico. Tipo, eu quero ir pra tal cidade, tal dia, tal, 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 tal. Fui indo, entendeu? É o que eu falei, você tem que ir com fluxo. Se você bater muito de frente com a vida, fala, filho, ou aceita e vai, dá um jeito. É melhor você aceitar a situação, procurar uma solução para a situação, do que ficar, não, não, mas tinha que ser daquele jeito. Teve situação de, por exemplo, um dos meus últimos ao vivo, agora, nessa segunda viagem, em Canoas, eu tava na base aérea, pronta para entrar ao vivo, uma prontinha, faltando, sei lá, 2 minutos, era sempre assim, 45 do segundo tempo. Chega um militar e fala: a senhora não tem autorização para filmar aqui. Você tá de brincadeira. É, então, porque aqui é território militar. Eu falei, eu na grama aqui fora, sim. Tipo, beleza, território militar. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, consegue essa autorização pra mim? Aí ele liga pro cara, tipo, minutos, questão de segundos, ele, beleza, tá autorizado. Então, assim, vinha o perrengue, Deus me ajudava, assim, toma. Sempre aparecia alguém. Não, eu te dou uma carona. No último segundo, assim, caraca, eu precisava de uma carona pra agora. Opa, eu posso te dar uma carona. Acabei de conhecer a Providência, né, pessoa. Cauã? Providência. Nossa, mas demais, 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 que me ajudou. Que Deus e os gaúchos me ajudaram. Pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Mas o que que você tá aflita? Você precisa ir pra tal lugar? Eu te levo. Então é. Ó, a próxima vez que você vier, você pode dormir na minha casa. Eu recebi massagem, porque eu conheci algumas pessoas ali, conheci o escritório, tal, 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 porque tava na hora de ir embora, terminei o ao vivo, a menina, você tá tensa, né? Vou fazer a massagem pra você. Fiz, tipo, meu, umas coisas bizarras, né? Pô, Tawane, a gente fala de. A gente fala, por exemplo, né? A gente critica muito o brasileiro, mas são coisas como essa que também mostram o outro lado, né? O Cara, Brasil, como um todo, olhou para o Rio Grande do Sul e falou: cara, eles são parte do nosso país, vamos ajudar, vamos enviar, vamos se organizar, né? Eu acho assim, essa. Igual você contou da menina que era esquerdista e tal, mas às vezes a gente fica tanto nessa briga e nessa polarização que chega um negócio como esse e apazigua e mostra, cara, beleza, a gente tem diferenças aqui, mas a gente precisa comer, dormir, morar, né, viver. Vamos fazer o mínimo juntos aqui. O Leandro pergunta, ó, essa pergunta do Leandro, se foi ameaçada ou perseguida por políticos e tal. não fui, Leandro. Li comentários idiotas, mas não fui. O que aconteceu é um episódio muito peculiar, assim. Quando eu fui para Roca Salles, sem eu saber, o assessor da prefeitura foi junto.
Eu já tinha dado as notícias sobre um pouco de burocracia, desorganização, então você imagina a cena dele junto comigo. Quando eu falei que eu era da Oeste, mudou o semblante. Bode Mudou. na sala. Torta de climão. Mudou o semblante ali. Clima tenso. Não, porque vocês deram matéria XY. Então, assim, o máximo que aconteceu foi esse tipo de situação um pouco mais constrangedora. Mas ameaça de político, até porque foi uma situação do tipo, cara, eu falava o que estava acontecendo. Eu não ficava inflamando o discurso. Mesmo nos lugares que eu fiz ao vivo no Sem Filtro na bancada, sexta-feira agora eu estive no Faroeste Brasileira, também ao vivo, fiz um podcast na outra semana, mais descontraído, contando um pouco disso tudo. Eu não ficava muito, sei lá, o máximo que eu bati, assim, foram em coisas mais óbvias, do tipo, percebe a importância da liberdade das redes sociais de expressão? Esse tipo de coisa. Burocracia não é legal, você tem gente morrendo. O cara vai falar o quê? Ô, menina, você tá falando o quê aí? Então, eu não sei por quê. Eu acho que porque foi uma coisa meio de campo mesmo, mostrar, eu não fui atrás pra, pô, vou cutucar tal prefeito, vou chegar lá e ficar falando com ele, É fazendo pergunta assim, não era incisiva. para gerar polêmica, era para passar uma informação. Ponto. Exato. Eu acho que não se sentiram ameaçados. Sim. Talvez, claro, né, no sentido de, pô, ela mostrou, e também não sei a dimensão disso, né? Sei que chegou em algumas prefeituras, mas eu não sei que nível chegou, eu não consigo ter essa ideia. Eu espero que tenha feito a diferença no sentido de eu dei uma capa pro povo. Uma capa, historicamente, da Revista Oeste sempre vai ser marcada por essa capa é do povão. E você vai falar o quê do povão? Que fez o que fez? De jeito. Entendeu? Não Não tem faz, jeito. meu filho, não tem o que Eu fazer, acho você que, pode falar o que for. acho assim, Tawane, para gente que trabalha com literatura, com história, com cultura, eu acho que o Rio Grande do Sul, pelo nível, o próprio professor Thomas falou que é a pior, ele, entendedor de Brasil do jeito que é, ele fala, é a pior tragédia do Rio Grande do Sul. Ele conhece a história do Brasil. Eu acho que isso vai ter consequências. Da mesma forma que talvez lá em Roraima teve consequências com a migração né, dos venezuelanos, e a gente viu isso, eu acho que vai ter consequências. E não falo aqui, guinada à direita. Não, 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 não é nada disso. E nem torcendo para que isso aconteça. Na verdade, assim, o pessoal talvez não vá votar, entendeu? Tipo assim, não quero participar. Isso para mim isso não é legítimo, entendeu? Eu acho que vai ser talvez nesse nível assim, porque o que a gente vê, assim, uma coisa tão absurda. Você falou da Madonna, né? Do show da Madonna. A prefeitura do Rio de Janeiro fazendo ali um aporte milionário enquanto as pessoas morrendo, o estado irmão morrendo, entendeu? E no show, né? Para um país de maioria cristã, um país mais católico do mundo e tal, pode falar o que for do Brasil, mas ele tem essa representatividade. E aí as pessoas precisando e a Prefeitura do Rio pensando nas eleições, trazendo, sabe? Enfim, Sim, eu acho que repercussão política terá nesse sentido, entendeu? As pessoas vão realmente entender para que serve a política. Porque fica muito na pompa, cara. 7 de setembro, Esquadrilha da Fumaça, e não sei o quê, e general e tal, 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 discussão aqui em Brasília. E na hora que precisa, quer dizer então que são só 6 meses do meu ano, então eu pago de imposto, mas na hora que eu preciso, que eu perdi tudo, que meu filho não tem o que comer, que minha mãe doente não tem remédio, você vem aqui, tira uma foto e vai embora, entendeu? exatamente. Exatamente. Então não tinha esquerda ou direita ali. Se Exatamente. tinha, tava acomodado no sofá. Que aliás tinha, que eu falei das antas, né? Tinha umas antas. Teve gente que comentou num dos posts iniciais, assim, que a West fez sobre o Sul, numa das minhas entradas ao vivo, eles recortaram, postaram, aí o cara falou: a West tá fazendo fake news. Meu filho, eu perdi o aniversário da minha mãe e o Dia das Mães. E assim, eu não estou, assim.
Eu não parei a minha vida pessoal e falei, espera um pouquinho, congela e não vem nenhum problema que agora eu tenho que dar atenção para o sul, depois eu volto. Não, minha vida pessoal continua acontecendo com problemas sérios, sérios acontecendo e que ninguém sabe e que estava acontecendo. Não, a sua vida, a vida do professor Thomas, ele que tem uma agenda, ele que depende de publicações, de editoras, ele que. E aí, olha, eu falo, às vezes eu entro no Instagram dele, eu falo, cara, o que que. Assim, é porque ele é resiliente e ele não é hipócrita, mas se fosse qualquer outro, cara, não aguenta. Porque ali, a cidade dele não foi tão afetada, né? Ou nada afetada. Pelo menos o bairro dele não foi afetado. E ele viajando e ele coordenando milhões de reais. E as pessoas falando, professor, por que que o senhor não contrata um helicóptero? Ele falou, gente, eu sou professor de história, eu não sei como contratar um helicóptero, né? E assim, as pessoas acham que é fácil, basta ter dinheiro. Não é desse jeito. Então, Exatamente. é tudo que você vai contando. A gente vai fazendo, aí são informações, né, que a gente vai montando o quebra-cabeça de forma que a gente vai realmente assim identificando o que que é e o que que não é narrativa, né? Cara, não tem como. Você fala da liberdade das mídias sociais, por exemplo, das redes sociais. Para quem busca uma narrativa falsa, é um tiro no pé você ter todos os cidadãos com um celular que filma na mão. Porque o cara bota no TikTok, no mesmo dia ele tem milhões de visualizações, entendeu? Como que você faz? Você vai ter que tapar a boca desse povo. Se você quiser manter ali, né, a tua hegemonia política e tudo. Uhum. Tawane, te agradeço demais. Estamos aqui já há 1h40 do teu dia, tu tá cansada, tenho certeza que você tá tossindo. Então, assim, não tenho palavras para te agradecer, porque eu tento fazer esse trabalho, entendeu? Trazer informações que sejam úteis, conversar com pessoas, sair da narrativa, da briga de narrativas e trazer para nós uma informação que seja verdadeiramente útil. Quero te agradecer demais. Continue firme, conte com o nosso apoio. Sempre que precisar aí de divulgação de alguma coisa, conte com a gente, comigo, com a Marina, com a Ari, com o Clube Lumen, com a nossa iniciativa. Você com certeza sempre será bem-vinda por nós. E a gente, como cidadão brasileiro, como brasileiro, eu te agradeço pelo teu trabalho no Rio Grande do Sul, fazendo reportagens excepcionais. Agradeço também por você ter colocado tua vida em risco para levar informação, né? Porque hoje tu tá contando aqui, mas os bandidos poderiam ter aparecido lá e acontecido uma merda federal. Então, assim, muito obrigado pela tua coragem. Não é qualquer um que faria isso, entendeu? Não é qualquer um que faria isso. Mas eu não esperava nada menos vindo de você. Muito obrigado, de verdade, em nome de todo mundo e todo mundo que vai assistir também. Quero te agradecer. Quiser dar as palavras finais aí para a gente encerrar, fica à vontade, querida. Mas os meus parabéns, a minha gratidão e a minha admiração já estão registradas aqui. Nossa, Pedro, eu tenho nem o que te dizer, porque, como eu falei, eu finalizo como eu comecei, eu acompanho o trabalho de vocês já. Então, para mim, pessoas como vocês me chamando, querendo saber a história, me agradecendo, é muito louco. Eu não tenho noção da dimensão disso, entendeu? Talvez um dia eu saiba, eu vou descobrindo aos poucos, sabe? A dimensão, poxa, acho que mexeu, né? E, pô, eu agradeço demais que vocês estão interessados nisso, porque eu falei uma coisa na outra semana no podcast. Eu não quero dor postiça, você não precisa ficar chorando todos os dias pelo Rio Grande do Sul, né? Amém. Eu continuei minha vida aqui, querendo ou não, eu cheguei a me divertir nesse meio tempo, até lá mesmo tiveram situações engraçadas,
Tipo, eu esqueci meu equipamento em outra cidade, tive que gastar dinheiro para trazer, assim, cidade de 2 horas de distância, umas loucuras assim, né? É, Então, eu que agradeço imensamente, não imaginei. A gente tem os gostos, né? Eu sempre gostei dessa coisa real, dessa coisa do campo. Eu só vi a oportunidade. Aí eu já recomendo aí mais uma vez, falei no outro podcast, que é Além de O Tempo e o Vento, O Velho e o Mar, do Hemingway, que é aquela situação da sorte, a sorte de Hemingway, que é o encontro da oportunidade com a tua insistência. Então, Exato. eu queria. Apareceu a oportunidade, falei, vou. Que sorte a minha. Entendeu? Mas, né, uns anos atrás não ia Tawane, rolar. o Velho e o Mar que já foi, que já está na lista do Lumen, entendeu? Perfeito. Então a gente tenta trazer, Tawane, pela literatura, pela cultura, pela história, um pouco de Brasil, aquele lema do Clube Rebouças que é sensacional, né? Eu acho que só tomando posse dessa tradição, a gente vai conseguir de fato fazer mudanças e contar histórias da forma que você está fazendo. E o nosso trabalho é de formiguinha, a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta conversar com as pessoas, a gente tenta mostrar a importância da literatura. As aulas aqui são 6 da manhã, meia-noite, não tem hora. Eu também não trabalho com internet. Aqui é assim, a gente faz porque gosta, porque ama mesmo. Então, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, sigam a Tawane, acompanhem o trabalho dela, acompanhem o trabalho da revista Oeste também. Falem que vocês estão lá pela Tawane, entendeu? E fica aí. Olha aí, ó. Tawane, muito obrigado por compartilhar com a gente a realidade do que aconteceu no Rio Grande do Sul, por ser portadora da verdade para os brasileiros em meio a tanta desinformação. Me arrepiei, me emocionei várias vezes com o teu relato. Parabéns. Eu vou finalizar, senão eu vou chorar, viu, Tawane? Eu sou chorão. Pô, que isso. Obrigada, gente. Tá Obrigada bom? mesmo. Estou muito Beijo, feliz. querida. Um Obrigado, obrigado, beijo. Um obrigado. abraço. Um Você vai abraço. voltar aqui mais vezes para contar Com mais certeza. histórias pra gente, tá Chama bom? que eu Fica vou. em casa. Beijo, até Tchau, mais. galera. Um beijo. Falou!